Olá, pessoal, bem-vindos a mais um treinamento do nosso programa Desenvolvimento Humano Organizacional. E hoje com um tema muito falado, muito pedido, que é a inteligência emocional nas relações. Nós temos um treinamento, que fala sobre inteligência emocional, e hoje eu quis trazer específico como desenvolver e como pensar a inteligência emocional nas nossas relações, né? Nós somos aí seres que vivemos em sociedade, então a gente está sempre interagindo com alguma pessoa, seja uma interação familiar, uma interação no trabalho, interação se você está abastecendo seu carro, fazendo a compra do mês no mercado. Então você sempre está tendo algum tipo de relacionamento no meio em que você vive. E aí, como desenvolver inteligência emocional nas relações, né? Como ter controle das nossas emoções, como gerenciar as nossas emoções, como conter as nossas emoções nos relacionamentos, né? A gente sabe que relação, quando envolve um segundo indivíduo, nem sempre é fácil, porque envolve o outro, envolve as emoções do outro, envolve o falar, o agir do outro, mas a gente não controla o outro, nós podemos controlar nós mesmos, né? Nós temos domínio sobre nós mesmos. E isso é o suficiente. Se você tem domínio sobre suas emoções, domínio sobre o seu comportamento, já é o 100% da sua metade, né? E aí hoje a gente vai falar mais sobre isso e desenvolver melhor esse assunto. E aí eu quis trazer para vocês, para relembrarmos, né, o que é a inteligência emocional, o que é esse conceito de inteligência emocional, né? Então, inteligência emocional é um termo desenvolvido pelo psicólogo Daniel Goleman. Tem até um livro muito famoso, ele tem bastante livros, né, que falam sobre inteligência emocional. E aí ele diz, né, que esse termo é a capacidade de reconhecer, de entender e de gerenciar as próprias emoções e as dos outros. Então, basicamente, esse é o conceito principal de inteligência emocional, é você ter controle das suas próprias emoções, você entender suas emoções e você saber gerenciar o que você está sentindo. É muito comum você ouvir de adultos, né, falar assim, eu agi desse jeito porque só tinha essa maneira de agir. Eu fiz assim porque só tinha esse jeito de fazer. E isso mostra, né, o quanto eu tenho certeza que alguém já ouviu, já falou dessa forma, né? O quanto tem adultos que são imaturos na nossa sociedade, né? A gente fala que a gente é muito madura, a gente pensa, agora eu sou adulto, eu já atingi o grau máximo de maturidade, né? Mas maturidade é um conjunto de aspectos, de processos de vida, de coisas que se passou e de como que você vê, reconhece e gerencia as situações, né? Então, a gente tem muitas pessoas que são explosivas, que não sabem gerenciar e que tem uma falta de maturidade muito grande nas relações e na forma como se comporta em sociedade, que mostra que a criança interior dela domina muito mais, a falta de controle domina muito mais as situações do que ela própria. Então, é importante a gente reconhecer essa nossa imaturidade para a gente desenvolver uma maturidade emocional e saber gerenciar essas próprias emoções. Para que a gente não seja principalmente arrastado, né? A gente percebe-se em muitas situações que parece que nós mesmos ou o outro está sendo arrastado por uma emoção. Um exemplo disso é no trânsito. Como que você age aí no trânsito? Se alguém te fecha, se alguém faz alguma coisa que você não gosta. Geralmente, né, a maioria das pessoas, quando usa-se esse exemplo do trânsito, é xingar o outro, é ser rude com o outro. Tem gente que ultrapassa todos os limites e vai para violência, né? Isso mostra uma falta de inteligência emocional, uma falta de controle emocional enorme. A pessoa está sendo arrastada ali pelas emoções dela, né? Um outro exemplo muito comum aí entre as mulheres, né? Por exemplo, aquela pessoa que tá com emoção muito forte, tá com muita ansiedade ou algum outro tipo de emoção e come muito. E aí é arrastado, não consegue ver e descarrega toda a sua carga, toda a sua energia emocional na comida, né? É um exemplo também desse arrastão emocional, dessa falta de controle, dessa falta de gerenciamento, né? E aí, gente, a inteligência emocional, ela é essencial, então, para interações sociais saudáveis e eficazes, né? Ela vem para influenciar diretamente a nossa forma de se comunicar, de tomar decisões e interagir com as pessoas.
Então, a inteligência emocional, ela tem diversos ganhos, né? Ela melhora a nossa comunicação, ela melhora a nossa forma de se expressar, ela tem estudos que dizem que adultos que possuem inteligência emocional são pessoas mais otimistas, são pessoas que têm menos medo, que têm menos timidez nas suas relações, né? Que tem mais controle, ela tem mais controle sobre si. Ela sabe gerenciar melhor essas emoções. Então, assim, estudar e desenvolver inteligência emocional só traz ganhos, né? Estudos falam que bebês, pasme, bebês podem desenvolver inteligência emocional, né? Desde que, claro, os pais tenham o mínimo de conceito de inteligência emocional e consigam desenvolver isso nos filhos, né? Então, desde bebê já pode ter esse gerenciamento de emoções. Crianças, tem vários estudos que comprovam que crianças que desenvolvem esse conceito, né, são crianças que se tornam adultos menos propensos ao alcoolismo, evita-se muita gravidez na adolescência. Então, assim, são vários os ganhos de se desenvolver inteligência emocional desde bebê, desde a fase de criança, adolescente, desde adulto. Então, melhora o desempenho profissional, tem-se um maior equilíbrio emocional e melhora as relações interpessoais. Deixa eu só traduzir esse slide. Só um minuto. Mas o que os pilares, né, da inteligência emocional, né? O que é essa inteligência emocional? E aí eu trouxe aqui no segundo slide, que é os 5 pilares que o Daniel Goleman vai trazer para nós, né? Que é a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e as habilidades sociais. Então, são 5 pilares para a gente estar desenvolvendo inteligência emocional. Então, o primeiro pilar, que é o da autoconsciência, né? Que é reconhecer e entender as próprias emoções e como elas impactam nas nossas relações, né? O nome já fala, gente, autoconsciência é autoconsciência de si. É uma autoconsciência interna, é você entender o seu mundo interno, você entender como está funcionando aí dentro de você, da sua cabeça, da sua mente. Então, você dá nome para as suas emoções. Peraí, o que eu tô sentindo? Deixa eu parar para ter autoconsciência, deixa eu parar para pensar. O que eu tô sentindo aqui nesse momento? Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo, eu tô me sentindo frustrado. É você dar nome para as emoções. Então, a gente já conversou sobre isso em outro treinamento, né? A roda das emoções. Eu convido vocês a pesquisarem aí, quem estiver assistindo. Então, a roda das emoções, ela é muito legal, porque a gente pensa assim, a gente fica ali nas 4 emoções básicas, né? Que é raiva, tristeza, alegria, medo. E aí a gente fica pensando que só sente esses 4 tipos de emoções. E aí, quando você vai pesquisar a roda das emoções, você percebe que você tem uma gama de sentimentos, frustração, luto, ódio, pavor. Então, assim, tem uma gama de emoções e a gente não sabe nomear, a gente não sabe E se você não sabe o que você tá sentindo, como que você vai controlar aquilo, né? Então, o primeiro passo é essa autoconsciência de entender, de renomear o que você está sentindo para você poder controlar. E aí o segundo, né, a autorregulação. Então, controlar impulsos emocionais e responder de maneira adequada às situações, né? Então, primeiro você entende, você nomeia internamente o que você está sentindo, você toma consciência daquele sentimento e depois você tenta controlar ele. Micaela, como controlar a raiva, como controlar o medo, como controlar a ansiedade, né? Precisa-se muito desse autoconhecimento e o principal, né, de ferramentas para lidar com essa emoção. Então, se eu tô sentindo muita raiva de um colega, do meu esposo, da minha família, de alguém da minha família, se eu tô com muita raiva naquele momento, o ideal é que eu me afaste, que eu me isole um tempo, que eu consiga processar essa emoção, entender essa emoção, que eu respire, que eu utilize de técnicas de respiração, que eu utilize de algo para voltar a mim, porque às vezes a gente é dominado por um sentimento de raiva, de ódio tão grande que a gente perde a autoconsciência de si, né? E aí, perdendo essa autoconsciência, a gente perde o nosso controle, a gente é arrastado por essa emoção. Então, a primeira técnica é se afastar,
E se acalmar. Então, se eu tô no ambiente de trabalho, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, será que eu não posso ir ali tomar um café, respirar, ver alguma coisa, sabe? Me controlar, tomar de volta o poder das minhas emoções e depois lidar com isso. Porque se você responder naquele momento, é capaz que você nem vai ver, você nem vai saber o que você vai responder pra pessoa. Dependendo do nível, você vai estar num ódio tão grande que você nem sabe aquele momento que você fala assim, gente, eu nem sei o que eu falei, nem sei o que eu fiz. Porque você é dominado, você é arrastado pelas suas emoções. Então, se você se afasta e consegue retomar a autoconsciência do seu corpo, você consegue regular isso de uma maneira melhor. Um outro exemplo é, vamos pegar aí as DRs, os casamentos, né, dos namoros. Então, acontece alguma coisa que te deixa com muita raiva, com muito ódio da pessoa. E aí, o que a gente faz, né? Ou a gente vomita 1 milhão de palavras na pessoa, a gente manda aqueles textões pro outro e nem tá tendo consciência do que tá falando, às vezes humilha o outro, às vezes fala coisa que não devia, né? E aí já parou pra pensar que se você tivesse esse controle emocional, você teria não, pera, depois eu respondo essa mensagem, ou depois a gente conversa, vamos conversar outro dia, que agora eu tô com muita raiva, vou parar, vou pensar melhor e depois a gente conversa. Então, isso é autorregulação, né? É você controlar aquele impulso de querer fazer aquilo na hora, de responder a situação na hora, de fazer acontecer na hora, parar, analisar o que você tá sentindo, ver o que é seu, o que é do outro, para poder agir de maneira mais adequada, né? E assim, é mais fácil usar o exemplo da raiva, porque parece que é uma emoção que controla mais a gente de uma maneira ruim, né? Mas tem essa mesma técnica vale para todo tipo de emoção. Eu tô sentindo muito medo. Medo de falar em público, medo do que vão pensar, medo de pedir isso pros meus pais, pro meu chefe. Então, é você parar e pensar, né? De onde vem esse medo? Qual que é a probabilidade desse medo? E trazer para sua autoconsciência, né? Se eu tô com medo de pedir um aumento para o meu chefe, de onde vem esse medo? Vai acontecer alguma coisa comigo se eu pedir esse aumento? Ele vai me humilhar de alguma forma? Ou ele vai me tratar bem? Ou ele vai me acolher? Ou pode acontecer dele dizer um não, mas pode ser um não agora, mas a gente pode pensar em um feedback para eu melhorar alguma coisa, para eu conseguir esse aumento depois. E assim, né? Então dá para pensar nessa autorregulação em todo tipo de emoção, tá bom? Terceiro pilar, né, a motivação. Então, utilizar as emoções para impulsionar ações positivas e alcançar objetivos, né? Então, a motivação ela é um pilar muito bacana da inteligência emocional, porque se você tem controle das suas emoções, você consegue se automotivar. Então, vamos pegar o exemplo aí do medo que eu falei para vocês, né? Se você tem medo de uma determinada situação, e você consegue nomear, você consegue regular, você consegue se automotivar. Não, então pera, eu pensei aqui, eu vi que esse medo não é racional, é um medo irracional, é uma emoção que estava me tomando. Então, pera, eu vou. Não, tem a probabilidade do meu chefe falar assim: não, realmente, você merece esse aumento, eu vou conseguir esse aumento para você. Então, se motivar de uma emoção, não, eu consigo, e esse controle traz essa motivação. E aí você consegue dominar a situação de uma forma melhor. O quarto pilar, né, é a empatia, então compreender as emoções dos outros e se colocar no lugar deles, né? Eu acho que esse é o pilar principal quando a gente fala de inteligência emocional nas relações, né? O pilar da empatia. Micaela, por quê? O conceito de empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, de tentar ver o mundo do outro, de tentar enxergar o mundo do outro, né? Eu tive uma paciente, né, que ela estava num conflito, é uma paciente adolescente, num conflito porque ela não queria, ela ganhou 2 tênis, a irmã dela estragou o tênis dela e ela não queria de jeito nenhum dar o tênis de presente para a irmã, né? E ela chateada, porque os pais queriam que ela compartilhasse o tênis, queria. E aí eu só perguntei pra ela, né? Como que você se sentiria se fosse você que não tivesse nenhum tênis pra usar e a sua irmã tivesse 2? Ela, na hora, assim, arregalou o olho e ficou assim, eu não pensei nisso.
Eu não pensei se fosse eu, né? Se fosse eu que precisasse de um tênis, não tivesse nenhum, minha irmã tem 2 e não quisesse me dar. Ela, não, eu entendi, eu vou dar o tênis para ela. Então, gente, quantos tênis, né? Figurativamente falando, a gente não passa aí na vida, né? A gente só quer olhar o nosso lado e não enxerga a carência do outro, não enxerga o faltar do outro, não enxerga a posição do outro, que o outro também tá sofrendo, que o outro também tem as preocupações, que o outro também tem um lado, né? Então, a empatia, eu acho que ela é o pilar principal para desenvolver essa inteligência emocional nas relações. Tudo que você tiver conflito, que você estiver tendo conflito com o outro, se você parar um segundo para pensar no pilar de desenvolver empatia naquele momento, você consegue ter esse controle das suas emoções. Você consegue fazer essa autoconsciência da sua emoção. Se você pensar que aquela pessoa que está andando devagar no trânsito, às vezes está andando devagar porque está passando mal, tá andando devagar porque acabou de receber uma notícia muito ruim. Ou vice-versa, se você pensar que aquela pessoa que tá correndo no trânsito é porque acabou de receber uma notícia de alguém que faleceu, de alguém que tá passando mal e que ela precisa chegar rápido, será que você xingaria essa pessoa no trânsito? Será que você ficaria com tanta raiva? Se você pensasse que aquela atendente que não te deu bom dia, que não olhou na sua cara, acabou de receber uma notícia muito ruim, ou teve um dia muito ruim, será que você xingaria ela ou maltrataria ela? Então, gente, o pilar da empatia vem para isso, para antes da gente julgar o outro, da gente descontrolar a nossa carga emocional no outro, a gente parar e pensar e se colocar no lugar dele, do que ele está vivendo, do que ele está pensando. E o pilar empatia, ele tem um ponto primordial que é a escutativa. O que é a escutativa, né? É você ouvir presentemente, com foco, o que a pessoa está falando. O que acontece? A pessoa tá falando com você e você já, interrompe, você não escuta, a pessoa tá falando com você tá no celular, a pessoa tá falando com você tá dando atenção para tudo, menos pro que a pessoa tá falando. Então, o pilar da empatia, ele envolve muito também escutativa. Gente, se a gente começar a praticar nas nossas relações escutativa, a gente tem um ganho enorme. Você gente, por mais que você já sabe o que a pessoa tá falando, você já sabe o final da história, você parar e falar assim, tá, você tá falando comigo? Eu vou prestar atenção no que você tá falando. Deixa a pessoa terminar, sem interromper, sem nada. Isso é escutativa. Isso é um pilar fundamental para desenvolver empatia, para desenvolver inteligência emocional nas relações. E por último, acho que fecha, né, habilidades sociais. Treinamento de habilidades sociais, que é desenvolver boas interações e fortalecer relacionamentos interpessoais. É um treinamento que eu quero trazer para vocês, o treinamento de habilidades sociais. Envolve técnicas, né, para você desenvolver boas relações no seu meio, né? Mas por exemplo, aprender a dizer não, saber aceitar elogios, saber elogiar. Então, tem várias técnicas de treinamento de habilidade social que te ajudam a desenvolver inteligência emocional. Então, o impacto, né, da inteligência emocional nas relações interpessoais. Então, no ambiente de trabalho, né, ela vai fortalecer o espírito de equipe, ela melhora a colaboração, ela reduz os conflitos. Qual que é o impacto na sua vida pessoal, né? Ela contribui para relacionamentos mais saudáveis e compreensíveis. Nas tomadas de decisões, né, ela permite avaliar cenários com mais clareza e menor influência emocional negativa. E no gerenciamento do estresse, né, ela auxilia no controle emocional diante de pressões e desafios. Então, a inteligência emocional, ela traz impactos em todas as áreas da nossa vida e impactos positivos quando bem empregada. Então, as técnicas, né, para desenvolver inteligência emocional, Micaela, como que eu faço para desenvolver, então, a autoconsciência, né? Então, primeiro pilar, praticar o autoconhecimento por meio de autoavaliação e feedback. Autoconhecimento através de terapia. Então, gente, terapia, eu gosto sempre de bater nessa tecla. Não é porque eu sou psicóloga, mas terapia não é coisa de gente doida, gente. Terapia é para autoconhecimento, terapia é para você se desenvolver como ser humano, como pessoa. Terapia é fundamental, a gente fica batendo a cabeça no escuro
escuro e não enxergando saída e se comportando de uma forma que não conseguimos melhorar, não conseguimos evoluir. E a terapia, ela ajuda a gente nisso. A terapia, eu gosto de falar, né, que o psicólogo é aquela... Imagine, você tá numa sala escura e aí você tem que montar um quebra-cabeça de 1000 peças. 1000 peças esse quebra-cabeça numa sala escura. Você acha que você vai conseguir montar esse quebra-cabeça? Você pode até conseguir, mas você vai levar muito tempo, você vai sofrer muito para montar esse quebra-cabeça. E aí o psicólogo, qual que é o papel do psicólogo nessa sala escura? É iluminar. É segurar a vela ali para você, segurar a lanterna enquanto você monta o quebra-cabeça. Então é isso, gente. Terapia para autoconhecimento, para você ter autoconsciência das suas emoções, né? E além disso, claro, você pode desenvolver essa autoconsciência por autoavaliação e pedindo feedbacks. Conversa perfeitamente com o último treinamento que nós tivemos, né? Sobre feedback. Então, você pedir feedback do outro, você dar feedback, você receber feedbacks te ajuda a entender como que as pessoas estão te vendo, como que você tá agindo. Às vezes você pensa que, eu tenho controle emocional, eu tenho controle das minhas emoções, eu agi bem naquela situação, mas o outro viu que você saiu totalmente fora de si, que você perdeu totalmente o controle. Então, ter esse feedback é muito importante. Autorregulação, então técnicas como respiração consciente, meditação e controle cognitivo. É aquilo que eu falei para vocês, né? Aquela fase de se afastar, de pensar, de se autocontrolar. Então, assim, se você tá num momento de muita raiva, é você se afastar do ambiente, do local, se você puder, você utilizar de uma técnica de respiração para trazer essa autoconsciência de volta, esse domínio próprio das suas emoções, esse domínio próprio da razão, do seu corpo. Então, ajuda muito. A meditação, controle cognitivo. Então, para todas as emoções, não, eu tô sentindo muito medo, eu preciso falar em público e tô sentindo muito medo. Então, você fazer uma técnica de respiração, você se voltar ao domínio do seu corpo, domínio da razão, é essa etapa da autorregulação. Empatia, né? Então, exercícios de escuta ativa, que eu acabei de explicar para vocês. E linguagem corporal positiva. É um tema muito legal de ser estudado também, linguagem corporal. Tem um livro muito famoso sobre isso, eu recomendo a leitura para vocês. É Linguagem Corporal o nome. Mas ele fala, por exemplo, que numa conversa, se você tiver com os braços cruzados, a pessoa pode interpretar como se você tivesse fechado ao assunto que você está falando. Então, a nossa linguagem corporal, as expressões do nosso rosto é muito importante para que a gente consiga desenvolver melhor a empatia e consiga desenvolver melhor essa habilidade social e essa interação com o outro nas relações. E habilidades sociais, né? Melhorar a comunicação assertiva e construir relações baseadas na confiança. Então, estratégias, né, para aplicação no ambiente profissional. Então, uma comunicação assertiva e não violenta. Então, expressar ideias e sentimentos de forma clara e respeitosa. Gente, às vezes nós temos comunicação violenta, muitas das vezes, e nós não percebemos que temos uma comunicação violenta. É muito importante estudarmos esse assunto, é até um próximo treinamento que eu quero trazer para vocês também. A gente começar a perceber a nossa comunicação, como que a gente se expressa, o tom que a gente fala com o outro, como a gente fala com o outro. Tudo isso pode ser, se não empregado de uma maneira assertiva, mal interpretado pelo outro. Então, um exemplo clássico que eu acho que todo mundo aqui já passou e parece que é uma coisa besta. Quando alguém te manda uma mensagem, hein, gente? Com a letra maiúscula. Você já não fala... Tem muita gente que fala assim, mas por que você tá gritando? Isso é um exemplo de comunicação violenta digital. Então, a gente perceber dentro da nossa comunicação, né, as técnicas para ter uma comunicação assertiva, para ter uma comunicação, para que o ouvinte, você consiga passar a sua mensagem, né, de forma respeitosa. Gestão emocional em situações de pressão, né? Então, técnicas de respiração e reconstrução do pensamento. Feedback construtivo, então, como dar e receber críticas de forma produtiva. E construção de um ambiente de trabalho saudável, né? Práticas de empatia e colaboração.
E aí eu trouxe um testezinho para vocês. Eu sei que nosso treinamento é gravado, né? Mas dá uma pausa aí e faça aí na sua mesa, né? Pra gente saber se a gente tem inteligência emocional ou não. Então, você vai colocar em uma escala de 1 a 5 para cada uma dessas perguntas. Depois vocês me contam o resultado no privado. Então, né, primeira pergunta. Consigo reconhecer e nomear minhas emoções com facilidade? De 1 a 5, quanto que você consegue? Em situações de estresse, consigo manter a calma e agir racionalmente? Ouço os outros atentamente antes de responder? Consigo expressar meus sentimentos sem reações impulsivas? Busco soluções construtivas para conflitos interpessoais? Então, responde aí essas perguntas, coloca a escala de 1 a 5, e aí vocês já imaginam, né? Uma nota muito baixa é porque você não está conseguindo ter inteligência emocional aí nas relações. E aí o desafio diário, né, que eu trouxe para vocês, para esse desenvolvimento de inteligência emocional, 5 dias para a gente desenvolver, para a gente pensar esse assunto, colocar em prática aí no nosso dia a dia, né? Então, dia 1, praticar a autoconsciência, né? Faz aí, vamos fazer durante essa semana, né? Durante esse dia, né? Anota, gente. É fantástico. Gente, parece coisa de psicólogo. Eu amo brincar com isso. Parece coisa de psicólogo, mas não é. Funciona. Ouve que funciona. Pega uma folha aí, Chamex, um caderninho, um bloco de notas, o que você preferir. E anota aí, durante o dia, as principais emoções que você sentiu. Acordei, me senti cansado, me senti frustrado, me senti triste, me senti alegre, me senti motivado. O que você sentiu quando você acordou? Quando você saiu de casa, no trânsito, senti raiva, senti ansiedade, senti medo. E durante o dia, vai anotando tudo que você sentiu. E aí, no final do dia, pega e fala, uau! E vocês vão perceber o quanto as nossas emoções variam e quanto uma emoção, se ela for muito forte em determinada área, então, por exemplo, se você passar por uma situação de muito estresse logo pela manhã, o quanto isso modifica as suas emoções ao longo do dia? Você precisa de muito controle, de muita inteligência emocional para ter esse domínio para não afetar seu dia. Entendeu? Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, hoje meu dia foi péssimo, 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 péssimo. Mas uma coisa estragou seu dia inteiro. E você não teve inteligência emocional, você não teve controle emocional para falar assim, não, aquela situação foi ruim, eu fiquei estressado, mas vou deixar aquela situação lá, e isso não vai afetar meu dia, não vai estragar meu dia. Então, identifique as emoções ao longo do dia. No dia 2, controlar uma reação impulsiva e registrar como se sentiu. Nossa, Micaela, eu queria ter pisado no pescoço daquela minha colega de trabalho. E aí você controlar, você não falar nada, você não fazer careta, você não responder, você se controlar. E aí depois você anotar como que você sentiu depois, obviamente, fazendo isso. Então, será que foi o melhor você não ter respondido de maneira agressiva, você ter se afastado, você ter esperado para depois você responder, para depois você tomar providências? Então, façam isso aí no dia 2. Dia 3, né? Fazer uma escuta ativa em uma conversa importante. Então, vamos praticar no dia 3 aí. Alguém que vier conversar com você, alguém que te procurar, você, pegar o celular, deixar de lado e focar no que aquela pessoa tá falando, escutar, por mais que você já tenha... Gente, a escuta, ela cura, ela transforma. Escutar, a gente tá tão... Gente, nós seres humanos estamos tão carentes de ser escutados. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu só queria que alguém me ouvisse, me falasse, me acolhesse. Nós, seres humanos, estamos carentes disso, então façam isso entre vocês. Façam isso com colegas de trabalho, façam isso lá na casa de vocês, com a família de vocês. E escutem ativamente o outro, que vocês vão ver que isso transforma relações. Dica 4, então, demonstrar empatia em um diálogo difícil. Então, alguém que esteja brigando com você, ou que você tem um diálogo difícil, uma situação difícil, alguém que não esteja concordando com você demonstrar empatia. Pera, deixa eu tentar entender o que essa outra pessoa tá falando, pelo que essa outra pessoa tá passando, antes de eu julgar, antes de eu responder de uma forma grosseira. E no dia 5,
resolver um pequeno conflito de forma inteligente. Desafio lançado, 5 dias, quem conseguir aí, e lembrem-se, né, aquilo que eu sempre falo para vocês, valorizem os pequenos prazos. Mica, conseguiu o dia 1, mas não conseguiu o restante, tranquilo, vamos voltar lá do início. Mica, não consegui fazer todos num dia, arrasou, parabéns. Mica, não consegui fazer nenhum, mas você tentou, só de você ter tentado também já é maravilhoso. É aos pouquinhos, gente, aos poucos, a gente vai conseguindo desenvolver isso nas nossas relações, desenvolver isso no nosso dia a dia. Não é fácil. O ponto principal que eu vejo de inteligência emocional é você se dedicar a escutar. Quanto mais você ler sobre inteligência emocional, quanto mais você ouvir um podcast sobre inteligência emocional, ver um vídeo sobre inteligência emocional, jogar lá no Instagram Reels sobre inteligência emocional, ver um TikTok sobre inteligência emocional, quanto mais você se aprofundar nesse assunto, mais você consegue desenvolver inteligência emocional no seu dia a dia. E, óbvio, terapia ajuda muito, a fase do autoconhecimento ajuda muito. Então, se você se conhece, você se controla. Se você se conhece, você sabe aonde está ali a dor do seu calo, aonde que se uma pessoa abrangiu o seu limite, você sabe como que você vai reagir àquilo. Então, você consegue se controlar. A gente não controla aquilo que a gente não conhece, tá bom? Então, a inteligência emocional não se trata de suprir emoções, mas de compreendê-las e usá-las a seu favor. Usá-las de forma inteligente. O nome é perfeito. Inteligência emocional, gerenciamento emocional, diz tudo. Então, gente, agora é com você. Pequenas mudanças diárias, né, geram grandes transformações. Pratique a autoconsciência, seja empático e fortaleça suas relações. E você tem o poder de criar um ambiente mais positivo ao seu redor. A mudança começa na gente. Ninguém muda ninguém, mas se você se muda, o meio muda, o ambiente muda, as pessoas mudam, tá bom? Obrigada, gente, até o próximo treinamento.